Localizado no Triângulo Mineiro, a 480 km da capital Belo Horizonte, encontramos o município de Uberaba, tendo como vizinhas as cidades mineiras de Água Comprida, Conceição das Alagoas, Uberlândia, Veríssimo, Indianápolis, Nova Ponte, Sacramento, Conquista e Delta, além das cidades paulistas de Igarapava, Aramina e Miguelópolis. Fundada em 1820, conquistou sua emancipação em relação à cidade de Araxá em 1836. E em passagem por lá, você pode conhecer o Santuário da Medalha Milagrosa, o Memorial Chico Xavier, o Centro Paleontológico e Museu dos Dinossauros e o Mercado Municipal. Foi nesta cidade que, em 1º de agosto de 1944, foi fundado no bairro São Benedito o Nacional Futebol Clube, time que tem o elefante como mascote e que conquistou em 2013 o título do 3º nível do Campeonato Mineiro, tema do vídeo de hoje. Mas para isso é importante que você se inscreva se ainda não for inscrito, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com no mínimo 8 pessoas, porque Nacional tem 8 letras, e confira o que eu vou te contar depois da vinheta. Se você assistiu o vídeo que eu postei no dia 11 de março sobre o Araxá Esporte Clube, que foi campeão do módulo 2 do Campeonato Mineiro em 2012, se você não viu, você está vivendo errado. É verdade. Vou deixar o link lá na descrição do vídeo. Então você já deve saber que o primeiro nível do Campeonato Mineiro, no qual jogam Cruzeiro, Atlético, América e outros, se chama Módulo 1, enquanto que o segundo nível é chamado de Módulo 2. Já o terceiro nível do futebol mineiro é chamado de Segunda Divisão. Então decora aí porque vai cair no Enem. É Módulo 1, Módulo 2, Segunda Divisão. Lá no vídeo do Araxá, eu acabei cometendo um pequeno erro. Como você é burro? Eu falei que o Araxá tinha sido campeão do Módulo 2 em 78 também. Mas na verdade o Araxá tinha sido campeão em 77. Em 78 quem ganhou foi o Nacional de Uberaba. Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Aqui não é o programa da Xuxa, mas vai um abraço especial para o Mário Web, presidente do Nacional de Uberaba, e para os diretores do clube, Emerson Menezes e Cleiton Menelau, que muito contribuíram com as informações presentes nesse vídeo. O Nacional de Uberaba é dono do estádio Juscelino Kubitschek, inaugurado em 1953, hoje voltado inteiramente às categorias de base, e a escolinha do clube, que conta com mais de 150 alunos distribuídos em várias categorias. É o clube que revelou atletas como o atacante Rodrigo Mendes, que nos anos 90 se destacou com a camisa do Flamengo, do Grêmio e também no futebol japonês. E o volante Paulo Rodrigues, campeão brasileiro pelo Bahia em 88. O time alvinegro possui uma grande rivalidade contra o outro time da cidade, o Uberaba Esporte Clube, cujos torcedores são carinhosamente chamados pelos nacionalistas de Damas de Vermelho, ou Chifrudos, por terem o boi zebu como mascote. O Nacional de Uberaba conquistou o título do Módulo 2 do Campeonato Mineiro em 3 ocasiões: 1963, 1978 e 1982. Agora não tem erro não, tá certo. Frequente representante de Uberaba na elite do Campeonato Mineiro, o clube passou nos últimos 20 anos por momentos bem complicados, marcados por alguns rebaixamentos e até alguns períodos de inatividade profissional. Em 2005 e em 2013, conquistou o acesso da Segunda Divisão, que é a terceira, para o Módulo 2, mas a equipe voltou a cair já no ano seguinte. Depois da participação na Segunda Divisão de 2015, o clube passou 6 anos afastado, até que ano passado, 2022, o clube voltou a disputar o terceiro nível do futebol mineiro, tendo ficado na 11ª colocação entre 24 participantes. E nesse ano 2023, o campeonato que começa em agosto, é um dos fortes candidatos a subir. Em 2013, o Nacional de Uberaba se inscreveu para a disputa da segunda divisão do Campeonato Mineiro, depois de 4 anos licenciado. O campeonato seria disputado por 13 clubes, divididos em 2 grupos. O grupo A com 6 times e o grupo B com 7, sendo que os 3 melhores de cada grupo avançavam para o hexagonal final. Esse hexagonal final também seria jogado em ida e volta, e o campeão e o vice subiriam para o módulo 2. Participaram o Arsenal Atividades Desportivas Esporte Clube da cidade de Santa Luzia, o Clube Atlético Portal de Uberlândia, ou apenas CAP Uberlândia,
o Coimbra Esporte Clube da cidade de Itaúna, o Clube Esportivo de Futebol da cidade de Passos, o FUNorte Esporte Clube da cidade de Montes Claros, o Jacutinga Atlético Clube da cidade de Jacutinga, o Montes Claros Futebol Clube da cidade de Montes Claros, o Nacional Futebol Clube da cidade de Uberaba, o Novo Esporte Clube Ipatinga da cidade de Ipatinga, o Santa Ritense Futebol Clube da cidade de Santa Rita do Sapucaí, o Trio Futebol Clube da cidade de Coronel Fabriciano, a Associação Uberlandense Unitre da cidade de Uberlândia e o Valério Doce Esporte Clube da cidade de Itabira. O Nacional de Uberaba, de 2013, contava no início com o treinador Pedro Medina, porém no meio do campeonato saiu e quem assumiu até o final foi Jordão de Freitas. E entre o elenco de atletas havia o goleiro Gleison, vindo da Caldense de Poços de Caldas e que encerrou em 2019 no Tupinambás de Juiz de Fora. Os defensores Ricardo Pelezinho, vindo do Patrocinense e que encerrou em 2013 no próprio Nacional. Arthur, vindo do Tupi de Juiz de Fora e que encerrou em 2021 no Negeri Sembilan, da Malásia. Levi, vindo do Patrocinense e que encerrou em 2016 no Interporto de Tocantins. E Assis, vindo do Uberlândia e que atualmente defende a camisa do Novo Hamburgo do Rio Grande do Sul. Os meias Balduino, vindo do Araxá e que encerrou em 2016 no Uberlândia. Jonathan Andrade, que profissionalmente jogou apenas no Nacional. E Brian, vindo do Mineiro União Luziense e que encerrou em 2019 no Estrela do Norte do Espírito Santo. E os atacantes Serginho, vindo do Desportivo Brasil da cidade de Porto Feliz, interior de São Paulo, e que encerrou em 2014 no Sinop de Mato Grosso. Jonathan Reis, vindo do Mamoré de Patos de Minas, e que atualmente veste a camisa do Nongbua Pichaya, da Tailândia. E Dalmo, vindo do Patrocinense, e que encerrou em 2020 no Mamoré. A estreia do Nassa foi no dia 25 de agosto, no estádio Luiz Moraes Cardoso, na cidade de Jacutinga, diante do Jacutinga. E o placar final foi de empate em 1-1. Gols de William Botucatu aos 16, a favor do Jacutinga, e de Laerte, vindo da Ponte Preta, e que atualmente é um dos maiores jogadores de futevôlei do mundo, o Lalá. A 1 minuto, a favor do Nacional de Uberaba, ambos os gols na etapa inicial de partida. Dia 31, jogo em casa, no estádio Uberabão, diante do Unitre de Uberlândia. As equipes empataram em 1-1. Gols de Laerte aos 9, a favor do Nacional de Uberaba, e de Matheus, aos 3, a favor do Unitre, ambos os gols na etapa final. Dia 4 de setembro, jogo em casa diante do CAP Uberlândia, e o Nacional de Uberaba venceu pelo placar de 2-1. Gols de Chitão aos 12 e Jonathan Reis aos 39, a favor do Nassa, e de Daniel Moraes aos 17, a favor do CAP Uberlândia, todos os gols no segundo tempo. Dia 8 de setembro, o Nacional compareceu ao estádio Starling Soares, na cidade de Passos, para o duelo diante do Esportivo de Passos. Mas por falta de médico, a partida não pôde ser realizada e o alvinegro uberabense venceu por WO. Dia 14, e jogo em casa no estádio Uberabão, diante do Santa Ritense de Santa Rita do Sapucaí. E o Nassa venceu pelo placar de 2-0. Gols de Chitão aos 7 do primeiro tempo e de Leandro Diniz, vindo do Palmas e Tocantins, e que encerrou em 2017 no Operário de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, aos 26 da etapa final. Dia 22, e jogo na cidade de Santa Rita do Sapucaí, diante do Santa Ritense. E mesmo fora de casa, o Nacional de Uberaba venceu pelo placar de 1-0, gol de Chitão aos 27 minutos do segundo tempo. Dia 28, e o Nacional receberia em casa o time do Esportivo de Passos, mas o adversário desistiu da competição e por isso não compareceu para a partida. E assim, o Nacional venceu por WO. Dia 1º de outubro, e o Nassa foi até Uberlândia para enfrentar no estádio Parque do Sabiá o time do CAP Uberlândia, que venceu pelo placar de 2-0. Gols de Vander aos 31 e Robinho aos 44, ambos na etapa final de partida. Dia 5, e novamente jogo em Uberlândia, no estádio Parque do Sabiá. Porém, desta vez tendo como adversário o time do Unitre Uberlândia, que venceu pelo placar de 2-1. Gols de Pereira aos 8 e aos 45 minutos a favor do Unitre, e de Jonathan Reis aos 11 a favor do Nacional, todos os gols no segundo tempo. Dia 12, e jogo em casa, no Uberabão, diante do Jacutinga, e o Nacional venceu pelo placar de 2-1. Gols de Jonathan Reis aos 19 do primeiro tempo e Michel Cury, vindo do Araxá, e que encerrou em 2020 no Chapadão do Mato Grosso do Sul, aos 45 do segundo tempo, a favor do Nacional. E de William Botucatu, aos 16 da etapa final, a favor do Jacutinga. No grupo A estavam classificados à fase final o CAP Uberlândia primeiro com 22,
O Unitre Uberlândia segundo com 20 e o Nacional de Uberaba terceiro com 20, deixando de fora o Jacutinga quarto com 19, o Santa Ritense quinto com 6 e o Esportivo de Passos sexto com 0. Já pelo grupo B pegaram as vagas o Montes Claros primeiro com 30, o Funorte segundo com 26, o Valério Doce terceiro com 26, deixando de fora o Novo Ipatinga quarto com 18, o Coimbra quinto com 14, o Trio de Coronel Fabriciano sexto com 4 e o Arsenal de Santa Luzia sétimo com apenas 1 ponto. A estreia do hexagonal final ocorreu no dia 21 de outubro e mesmo jogando em casa, o Nacional de Uberaba perdeu para o Funorte por 3-1. Gols de Arthur aos 14 do primeiro tempo para o Alvinegro e de Leonardo aos 44 do primeiro tempo, Teres aos 4 e Flávio Torres aos 20, ambos no segundo tempo, a favor do Funorte. Em seguida, jogo no dia 27 no estádio Israel Pinheiro, na cidade de Itabira, diante do Valério Doce. E o placar final foi de empate em 1-1. Gols de Rafael Dias aos 32, a favor do Valério Doce, e de Chitão aos 15, a favor do Nacional, ambos no segundo tempo. Dia 30, jogo em casa, diante do Montes Claros, e o placar foi de empate em 1-1. Gols de Jonathan Reis aos 34 do segundo tempo, a favor do Nacional, e de Leandro Mineiro, aos 17 da etapa inicial, a favor do Montes Claros. Na sequência, jogo em casa, no dia 4 de novembro, diante do CAP Uberlândia e vitória alvinegra por 4-1. Gols de Felipe Nogueira, vindo do Araxá, e que encerrou no ano seguinte no próprio Nacional. Aos 12 do primeiro tempo, Jonathan Reis, aos 34 do primeiro tempo e aos 28 do segundo, e Jonathan Andrade, aos 13 da etapa final, a favor do Nassa, e de Daniel Moraes, aos 24 do segundo tempo, a favor do CAP Uberlândia. Dia 9, jogo no estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia, diante do Unitre. E mesmo fora de casa, o Elefante do bairro São Benedito venceu pelo placar de 3-1. Gols de Diego aos 14 do segundo tempo, a favor do Unitre. E 3 gols de Jonathan Reis, aos 32, aos 34 e aos 43. Todos na etapa final, a favor do time uberabense. Em seguida, jogo em casa, no dia 18, diante do Unitre. E o Nacional venceu pelo placar de 3-0. 2 gols de Jonathan Reis e 1 de Dalmo. Dia 23, jogo no estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia, diante do CAP Uberlândia, que venceu por 1-0. Gol de Heraldo, aos 29 do segundo tempo. Na sequência, jogo no dia 26, em Montes Claros, no estádio José Maria de Melo, diante do Montes Claros. E o placar foi de empate em 1-1. Gols de Leandro Mineiro aos 44 do segundo tempo, a favor do Montes Claros, e de Jonathan Reis, aos 24 da etapa inicial, a favor do Nacional. Em seguida, jogo no dia 30, em casa, diante do Valério Doce de Itabira. E as duas equipes empataram em 2-2. Gols de Dalmo aos 16 do primeiro tempo e Levi aos 24 da etapa final, a favor do Nacional. E de Thiago aos 40 do primeiro tempo e Rubens aos 41 do segundo, a favor do Valério Doce. Pela última rodada, no dia 7 de dezembro, o Nacional de Uberaba se fez presente ao estádio José Maria de Melo, na cidade de Montes Claros, para enfrentar o Funorte. E mesmo fora de casa, o Nacional venceu o Funorte pelo placar de 1-0, gol de Dalmo aos 44 do segundo tempo. O Nacional se tornou campeão ao encerrar na primeira colocação com 16 pontos, a mesma pontuação do Montes Claros, que ficou em segundo e que também subiu para o módulo 2. Porém, o time uberabense ficou em primeiro pelo saldo de gols. Ficaram de fora o Funorte terceiro com 15, o CAP Uberlândia quarto com 14, o Valério Doce quinto com 14 e o Unitre sexto com apenas 5 pontos. O Nacional foi campeão com Gleison no gol, Ricardo Pelezinho, Arthur, Levi e Assis na defesa, Balduino, Jonathan Andrade e Brian no meio campo, Serginho, Jonathan Reis e Dalmo no ataque. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade, clica aqui embaixo no botão inscreva-se, não esquece de ativar o sininho. E se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!